qual que vira, qual vídeo que fica melhor, porque alguns alunos reclamaram do áudio do OBS. Aí vamos ver qual que fica melhor, e aí dependendo do que ficar melhor, eu posto ele uso ele para postar no YouTube. Então tá, Seres, é o seguinte, na aula passada a gente discutiu começou a discutir a tal da arquitetura do conjunto de instruções, lembram? O ISA. Vocês lembram disso? Uhum. Que eu falei que a ISA ela especificava como é que o processador devia funcionar. E que eu podia apresentar ela para vocês de uma maneira muito maçante, falando assim, ó, a ISA tem essas regras, tem tais instruções. A experiência me mostra que vocês guardam muito pouco se eu faço isso. Vocês precisam aprender como é que um processador funciona para a gente poder construir ele. Então, o jeito mais eficiente que eu conheço de ensinar para vocês como é que o processador funciona é a gente aprendendo a programar ele. Uma vez que a gente aprende a programar, a gente vai ter que saber as regras do jogo, de como o processador deve funcionar, certo? E daí vai ficar bem mais fácil para a gente construir o circuito elétrico dele depois. Tranquilo? Tranquilo. Parece, né? Bom, então agora vamos começar o nosso sofrimento. Então, a partir de agora, a gente vai pegar e só programar por algumas semanas, tá? Para começar, a gente vai ver qual é a estrutura básica de um programa em Assembly. Então, eu vou chamar esse cara aqui ó, de básico.asm. E aqui vem as duas primeiras peças de informação para vocês. Comentários em Assembly vão ser feitos com o hashtag, esse símbolo do jogo da velha aí. Ou cancela, como é o nome desse negócio. Beleza? Então, toda vez que eu colocar um cancela, um hashtag, tudo que vier depois vai ser comentário. E o arquivo que contém o código em assembly, o código de montagem, assembly em português é código de montagem. Ele vai possuir a extensão .asm. A semelhança de quando vocês escrevem um programa em C, que vocês colocam a extensão .c. O arquivo é um arquivo TXT. É um arquivo que contém caracteres ASCII, beleza? Mas a gente coloca essa extensão para diferenciar esse arquivo no meio dos nossos sistemas de arquivos. Tranquilo até aqui? Então, o que eu vou fazer agora é salvar esse cara. Vamos salvar aqui no Dropbox, aulas. Depois eu posso compartilhar esses programas com vocês. Eu ponho ali no grupo da disciplina, tá? Eu vou chamar ele de básico.asm. Professor, Fala. você não tem nenhum link confiável aí para baixar o Mars, não? Uai, cara, você fez o que eu falei? Você foi lá no Google, aí você Eu pus emulador Mars aqui e caiu no site de uma universidade. Se você escrever Mars MIPS, o primeiro link vai ser o da Missouri State University, que é o link dos caras que produziram ele. Ah, tá. Naquele link que ele mandou, o download tá escondido, porque, tipo assim, tá desformatada a tela, aí ele tá num rebuliço lá, de ter uns textos em cima de onde tá escrito download. Eu vou colocar para vocês... Eu mandei um link no chat aí, ó. Eu vou colocar o link aqui no chat para vocês, que o colega já até colocou, deixa eu ver. O arquivo é .jar? É, v.jar. .jar, que ele tá aqui o mesmo link. Eu fui baixar esse arquivo aí, o Windows deu uma notificação aqui, né? Mas o Windows sendo Windows, nada de novo no front. Esses links aí dá para vocês usarem numa boa. Beleza? Professor, eu tô usando o computador da empresa, você acha que pode instalar normal ou eu instalo dentro de uma máquina virtual? Você não precisa instalar ele. Ele é tipo Rufus, ele abre um executável só. Então ele vai carregar a máquina virtual e rodar o teu programa. Que da hora. É chato, não faz nada. Beleza, fechou. Obrigada. Bom, vocês estão vendo meu Mars aí, né? Sim. Sim. Então tá.
Daí agora, então, a gente vai pegar e ver qual é a estrutura básica de um programa em Assembly. Gente, isso é Assembly da arquitetura MIPS. Um programa básico no Assembly da x86 é diferente, tá? Tem detalhes extra. Aqui é bem simples, como vocês vão ver. Então, ó, eu vou colocar mais alguns comentários aqui. Então, a primeira coisa que ele vai fazer, vamos chamar de descrição, apresenta a estrutura mínima de um programa em código de montagem. Tá, estou eu escrevendo esse negócio hoje, que é dia 2/8/2021. É isso, né? Então, aí a gente vai escrever o nosso programa em Assembly. Em C, vocês fariam assim, não é? Ó, int main, abre e fecha parênteses, aí você coloca um void aqui, e daí você tem as suas instruções. Você termina com return 0 e fecha o colchetes, não é isso? Essa não é a estrutura básica do programa em C, o mínimo que você tem que ter? Yep. Sim. Vocês sabem por que a gente declara int main e não void main, né? Retorno. Isso. Tem que falar no sistema operacional que o programa terminou sem nenhum problema. O return 0 vai colocar esse 0 aqui, e quem chama a função main do programa é o sistema operacional. Então, você está na realidade, passando para o chamador a mensagem de que o programa terminou sem problema nenhum. Em Assembly, o teu programa não tem um ponto de entrada. O ponto de entrada é simplesmente a primeira instrução que o programa tem. Então, você usa uma palavra reservada que chama ponto text. E ela fala que os itens subsequentes, ou seja, as instruções armazenadas no segmento de texto, são as instruções que vão ser executadas. Beleza? Toda instrução em Assembly ocupa 4 bytes. Então, quando eu colocar uma instrução aqui, ela vai ocupar 4 bytes. Eu dei uma explicadinha para vocês já como é que o Mars funciona, não? Ou ainda não? Não lembro. Acho que não. Não, Ainda não. Ainda não? Ainda não, só falou que era para baixar. Tudo bem. Então, olha aqui. Esse aqui é o software que a gente vai usar. Meu motivo para escolher ele, a gente tem um outro software muito bom de emulador de Assembly do MIPS, que chama Spin. O Spin, ele é muito bom, mas ele tem muito mais detalhe. E aí você vai gastar muito tempo aprendendo a ferramenta. Eu não quero isso. Eu quero que vocês tenham um custo muito baixo de ferramenta e a gente possa se concentrar no Assembly. Por isso que já há uns 8 anos eu uso o Mars e ele tem suprido as nossas necessidades muito bem. E não tem Dark Mode não, professor? Tem o quê? Não é Dark possível. Mode. Esses góticos da programação. Você prefere que Não, você tá doido, luzona branca na cara aqui, velho. Cara, você sabe por que tá assim, né, cara? F-Visão. Porque me pediram para deixar assim. Eu acho que não tem um Dark Mode aqui. Se não tiver, eu vou ficar feliz. Pelo menos uma matéria, o tema não é escuro. Qual o problema do tema escuro? Sei lá, eu não consigo Eu ver as senti um coisas. ar Eu de gosto do tema preconceito. claro. Tem um programinha que chama Flux. Pra você tirar o brilho da tela e mudar a cor assim um pouco. Galera, na boa. Eu não vou me preocupar com isso. Não, Pra você dar tá pra com colega. Tá Assim. tranquilo, tem professor, que vir tranquilo. aqui, ó. Pode deixar assim, professor. Não tem problema não. Quando a gente ficar cego com 30 anos, a gente não vai lembrar disso, não. Ah, cara, para de falar disso. Eu tenho 41, uso o computador. Eu usava aqueles monitor CRT. E eu usava bem mais do que vocês usam. Chegava a ficar 16 horas por dia na frente do computador. E eu não fiquei cego. Agora, Esses low zero aí eu acho que fica até mais. É que eu tô com 20 já e não tá muito legal ultimamente. ai meu Deus do céu, como essas crianças choram. Não, tô chorando não, professor, Menino foi aí só um que nunca usaram comentário. um Gini, programar em C, ó. Tá, então deixa eu mostrar a ferramenta para vocês. Como vocês podem ver, o menu dela é bem minimalista, não tem quase nada, né? Essa primeira parte do menu de ícones aqui é para salvar arquivo, imprimir, essas porcarias. Se você deixar o mouse em cima, ele vai falar o que vai fazer, tá vendo? Essa segunda parte é para recortar e colar e fazer undo. Também não tem nenhuma novidade.
Essa parte aqui é a parte de simulação. Esse ícone assembla ou monta o teu código, transforma o seu código de montagem para código de máquina. Código de montagem são as instruções assembly que o nosso assembly suporta. O código de montagem, né? O código de máquina é 0 e 1. Eu vou mostrar para vocês hoje aí. E aí você pode rodar todo o seu programa, você pode dar um passo para frente, um passo para trás. Pode parar a execução, ou pausar a instrução, ou interromper a instrução. Isso aí seria para debugar? Isso, para debugar. Eu sei que vocês não fazem. Vocês viram isso em PC, mas vocês não usam muito, né? Vocês preferem colocar uns printf no meio do código e ele falar para vocês qual é a saída, não é isso que vocês fazem? Printf chegou aqui. Exatamente. Então, se você for fazer esse assembly, cara, você tem que controlar o que está em cada registrador. Como vocês vão ver. Um programa idiótico em assembly vai dar um trabalho infernal. Mas é bom que vocês tenham contato com isso pelo menos uma vez, para vocês apreciarem a maravilha que é uma linguagem de alto nível. E a gente precisa entender o assembly para a gente poder construir o hardware que vai rodar esse assembly. Tá, então em termos de ferramentas a gente só tem isso. Aí elas estão replicadas aqui em cima. Esse menu de ferramentas são coisas extras implementadas como plugin no Mars. Eu raramente uso com vocês. Beleza? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem duas abas, a de edição e a de execução. Quando a gente montar o programa, a gente vai pular para essa aba aqui. Essa aba vai mostrar para a gente a memória, os valores dos registradores, as etiquetas que a gente criar e por aí vai. Quando a gente rodar o programa, a gente vai ver isso. Aqui embaixo, você tem o terminal, tá vendo? Esse aqui é a entrada e saída de dados. E você tem as mensagens do compilador, do montador, que vai falar se assemblou corretamente, essas coisas. Beleza? Nesse canto direito aqui, você tem uma tabela com todos os registradores disponíveis para você usar. O coprocessador 1 é o coprocessador matemático, são os registradores que a gente usa para fazer operações reais. E o coprocessador 0 é são os registradores de estado, que falam para a gente se aconteceu um overflow, underflow, se alguma instrução inválida foi executada e um trap foi lançado. Mas fiquem tranquilos, a gente vai se concentrar mais nesses aqui primeiro, tá? A arquitetura Mars, ela prevê que você tenha 32 registradores, e o número dos registradores vai de 0 a 31. Associado a cada registrador, você tem um nome. Então, o registrador 0 chama 0, o registrador 1 chama AT, o registrador 2 chama V0, o 3 chama V1, e assim por diante. Esses nomes dos registradores, quando você quer referenciar um registrador, você usa o cifrão antes, tá vendo? Coloca um cifrão aqui antes. Eu consigo controlar o tamanho da letra no editor, mas eu não consigo controlar o tamanho da letra na interface. Então, dei uma forçadinha na vista aí. Quando você usa o símbolo cifrão antes de um nome, você está referenciando a um registrador. Então, é mais uma coisa que a gente aprendeu aqui, certo? E aí, ó, cada registrador desses tem uma utilidade. A gente usa ele para fazer uma coisa diferente. Os T são temporários, os S são salvos. O GP, o SP, o FP são ponteiros que são registradores de ponteiro, que apontam para regiões da memória. O RA a gente usa para retornar de uma função. O V0 e o V1 a gente usa para retornar o resultado de uma função. O A0 ou A3 a gente usa para passar argumentos para funções. Mas vocês não precisam decorar nada disso agora. À medida que a gente for usando, isso aí vai ficando claro para vocês, tá bom? Tudo que eu quero que vocês lembrem agora é que quando eu quero referenciar um registrador, eu vou usar o cifrão antes do nome do registrador. Alternativamente, eu posso usar... Tem alguma razão para ser 32? Tem uma razão. Toda instrução tem que caber em 4 bytes. Beleza? Toda instrução na arquitetura MIPS ocupa 32 bits. E daí, como a gente vai ver, a maioria das instruções, elas têm 2 operandos e um destino. Então, se eu tivesse mais do que 32 registradores, eu não ia conseguir codificar o número deles na instrução.
tem um outro motivo. O outro motivo é o seguinte: os registradores eles têm que existir fisicamente próximos dos circuitos aritméticos e lógicos, para que eles funcionem na mesma velocidade que o processador. Se eu ponho eles muito longe fisicamente dos circuitos aritméticos e lógicos, eu vou ter um atraso de propagação. Aí você falou assim, professor, mas a gente está falando de um circuito elétrico com bilhões de transistores, mas que existe 1 centímetro quadrado. Mesmo assim, a distância influencia consideravelmente. Então, quando eu construo um processador fisicamente, eu quero que os registradores fiquem localizados muito próximos dos circuitos aritméticos e lógicos. Como os processadores são construídos bidimensionalmente, eu tenho uma área viável em volta dos circuitos aritméticos e lógicos bem limitada. Então, é por isso. Ficou claro? Sim. Beleza. Então, beleza. Isso é o nossa ferramenta. A última coisa útil que eu preciso escrever para vocês é essa interrogação aqui. Ó. Se você clicar nela, ela vai abrir uma janela de ajuda. E é uma ajuda bem compacta. Essas aqui são as instruções previstas no processador. A gente não vai estudar todas, tá? Porque nem precisa. Mas também tem a maioria delas são instruções de aritmética real. Na realidade, a gente vai se concentrar em 22 a 26 instruções, que vai ser mais do que suficiente para a gente fazer tudo o que a gente precisa. Tranquilo até aqui? Então, essa é a nossa ferramenta. Agora, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês me interrompam, tá? Beleza. Então, como eu falei para vocês, um programa mínimo em C está descrito aqui da linha 7 à linha 10. Um programa mínimo em Assembly não tem uma função main de entrada. É simplesmente a primeira instrução que aparece depois da palavra reservada .text, ou .texto. As instruções de um programa, a gente fala que é o texto do programa. E as variáveis do programa, elas vão para a área estática do programa. Então, a gente usa a palavra reservada .data para armazenar, para declarar as variáveis estáticas do nosso programa. Um exemplo de variável estática seria assim, ó. Int x igual a 10. Você pode fazer isso em programação, não pode? Como que eu traduzo isso aqui para linguagem de montagem? Eu venho aqui e crio uma etiqueta, que eu vou chamar de x, e eu coloco com 2 pontos na frente. Esse 2 pontos significa que o que vem antes é uma etiqueta. Uma etiqueta é um apelido para um endereço de memória. Tranquila essa ideia? Eu já vou mostrar isso para vocês. Daí você fala qual é o tipo de dados ou quantos bytes você quer armazenar para isso. No caso, eu vou querer armazenar 32, então eu vou falar que eu vou armazenar uma palavra e eu escrevo o número na frente. Tranquilo? Se eu compilar isso, ó, vamos salvar e compilar. Compilou, belezinha. Então, vendo essa janela de etiquetas aqui, ó, de labels, eu tenho a etiqueta X que eu criei e ela está associada ao endereço 10010000. Então, se eu clicar aqui e eu vier aqui, ó, no segmento de dados. Segmento, pessoal, nada mais é do que uma parcela da memória. Beleza? Então, etiqueta é um apelido para um ponteiro? Uma etiqueta é um apelido para um ponteiro. Um ponteiro é um endereço de memória, não é? Um ponteiro, na realidade, é uma variável que contém um endereço de memória. Então, aqui, essa tabela deixa isso bem claro para a gente. X equivale a 10010000. Se eu clicar aqui, ele dá um highlight aqui, tá vendo? E nesse endereço de memória, ó, 10010000 mais 0, então é o próprio 10010000, tem o número 10. Está em hexadecimal. Se eu pegar e tirar o valor hexadecimal, você vai ver que está 10 ali, tá vendo? Legal. Professor, eu nunca tinha entendido o que era esse X aí, eu só ignorava ele. O X é igual ao endereço que você falou? Esse 0x? Eu sempre ignorei ele. Isso é do Quando Hexa, você não é? lembra, isso aí é hexadecimal. Isso aí é para informar para a gente que esse número está em hexadecimal. Ah, tá.
Sabe onde você vai usar um monte isso? Em CSS. Quando você vai definir uma cor em CSS, você vai usar 24 bits. Então vão ser 6 caracteres hexa. Vai ser 0x, 00, FF, BB, por exemplo. Uhum. Aí você define o canal R, G e B. Aí 0x está usando para o computador, que é um número em hexadecimal. Não, para o computador não faz diferença. O computador só vai olhar 0 e 1. Está informando para você que é o número hexadecimal. Ah, entendi. Beleza. Obrigada. Não, que isso. Então, se eu declarasse outra variável estática, por exemplo, aqui, ó, vamos declarar um float f igual a 3.1415. Bom, beleza, em C tem ponto e vírgula aqui. Como é que fica isso em Assembly? Vai ficar assim, olha. F, dois pontos, ponto float, e aí aqui, ó, 3.1415. Agora, se eu compilar isso, ó, na verdade, compilar é a palavra errada. A palavra certa aqui é montar ou assemblar. Tá vendo? Esse aqui, ó, o X está no endereço 1001.0000. O F vai estar no endereço 1001.0000 mais 4, que vai ser 1001.0004. E esse número aqui é o 3.1415 em ponto flutuante. Vocês aprenderam a notação de ponto flutuante em SD, não aprenderam? Aprender sim, mas lembrar é. Assim, a gente cobre de novo aqui. Mas você separava o sinal, a mantissa, o expoente. Lembra disso? Sim. Então, aqui, esse número está em... Esse número está nesse padrão I3E754, que é o padrão que define o número de ponto flutuante. E aí está codificado aqui. Isso aqui vale 3.1415. Se você fizer a conversão manual, usar um software para converter, você vai ver que isso aí vale aproximadamente 3.1415. Beleza? Olha que legal. O montador, ele pega e faz essa conversão para você. Outros tipos de declaração. Vocês lembram a diferença de declaração estática para dinâmica, né? Uma é alocado em uma memória e outra na outra. Se eu não me engano. Esse vetor aí, ele é estático ou dinâmico? Estático. Estático. Quando você tem uma variável estática, ela tem que ser reservada no segmento de dados. Espaço para ela tem que ser reservado no segmento de dados. Quando a variável é dinâmica, aí ela vai ser alocada numa região da memória que chama heap. Eu já vou desenhar isso para vocês. Como é que fica a declaração dessa variável aqui em Assembly? Vai ficar assim, ó. V, dois pontos, daí você vai reservar espaço para ela. Então, você vai usar a diretiva .space. E aí, ó, é um vetor de 10 posições de inteiros. Então, cada inteiro ocupa 4 bytes, então eu vou reservar 40 bytes. Entenderam? Ah, nós não temos um size off aí para multiplicar por 10. Não. Mano, é muito básico. É muito fundamental, é muito perto do hardware. Então, professor, no caso da gente estar usando a anotação .space, a gente está literalmente falando quantidade de espaço, não valor da variável. .space significa o número de bytes que você quer reservar na memória. Uhum. Vamos fazer uma outra. Vai armazenar 10 números de 4 bytes, é isso? Se eu Vai quiser. reservar 40 bytes. 40 para bytes. cada posição do vetor. Saquei. E aí, ó, vamos declarar uma outra aqui. Vamos declarar assim, ó, int asterisco px. Como é que fica esse negócio em Assembly? Gente, um ponteiro para inteiros, que é esse px aí, ele nada mais é do que uma variável que contém um endereço de memória, não é? Que contém um endereço de memória que aponta para um número inteiro. Então, mas do jeito que está declarado aí, está apontando para algum lugar? Não tá apontando para nenhum lugar. O que tem aí é um ponteiro selvagem, não é? Vocês aprenderam com esse nome? Ah, na verdade, Daniel, Tipo ele assim, tá apontando para algum lugar ou ele tá com valor nulo enquanto você não declara? Não, ele vai ser alocado na memória. Vamos alocar isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó, px, dois pontos,
ponto space 4. Porque todo endereço em assembly tem 32 bits, no nosso assembly aqui. Se eu tivesse uma variável assim, ó. Então ele é que nem um vetor, só que ele só tem 4 bytes, que é só de uma posição, né? Eu reservei 4 bytes, ele não é um vetor necessariamente. Então, tipo assim, porque você usou o mesmo ponto space, ele aponta para o endereçamento, só que só 4 bytes, para armazenar só um. O vetor, ele não é... O ponto space não serve para definir vetor, serve para você reservar o tanto de bytes que tu quer. Então, aí o vetor tem 40, aí o px começa 1, vai ter só um endereço, é isso, né? Mas olha, é isso mesmo. Agora, olha que interessante. O conceito de vetor não existe aqui. O que existe é o endereço da memória e o espaço que eu reservei lá. Não tem nenhum tratamento para vetor. Eu não consigo acessar a posição de memória indexada. Você vai ter que fazer aritmética para tudo. Caraca. Sim. Me acompanhe aqui. Sabe o que vai acontecer? Ponteiros vai ficar facinho para vocês depois. Olha que interessante aqui. Eu declarei uma variável que é um ponteiro para caracteres, não é? Correto. Como é que ela fica aqui? Ela vai ficar assim, ó, PC, dois pontos, ponto space, e eu vou reservar 4 também. Até caractere que em C era, não sei se eu tô falando bobeira, era um byte que ocupava, era 4 também. Era um byte só. Mas aí, no caso, tipo, é ponteiro, né? Exatamente isso. Quando você em C declara claro, char claro. PC, o que você está falando para o C é o seguinte, olha, essa variável é um ponteiro, e ela vai apontar para caracteres. Em C você fala tudo isso. Em assembly, você não tem como falar que eu vou apontar para caractere. Tudo que eu estou fazendo ali é falando que o PC é um ponteiro. Então, como o ponteiro ele não vai ser tipado, né? Eu só vou ter o espaço para eu alocar a memória, o endereço depois, e a tipagem é o que define. Isso mesmo, você só guardou 4 bytes para colocar o endereço de memória. Por isso que um ponteiro para inteiro e um ponteiro para caractere ocupam o mesmo espaço na memória, porque o que eles vão armazenar, na verdade, não é um caractere ou um inteiro, mas sim o endereço onde está um caractere e o endereço onde está um inteiro. Certo? Certo. Então, ó, Então, tipo, uma diferença entre, sei lá, por exemplo, C e Assembly é que a gente só tem ponteiros genéricos, meio que para tudo. Em Assembly é mais fundamental que isso. Você só lida com posição de memórias. E nessas posições de memórias vão ter sequências de 0 e 1. Tu escolhes, tu vai interpretar essa sequência de 0 e 1 como um endereço, como uma constante, como um inteiro, ou como um número em ponto flutuante. Tu que vai escolher. É tudo contextual. Não tem nenhuma das facilidades, checagens que a linguagem de programação fornece para você. É um JavaScript mais complicado, né? Ele é fundamental. Tipo assim, a regra é muito simples. Você tem uma memória. Essa memória é endereçada byte a byte. Beleza? Um endereço de memória aponta para um byte. Você vai interpretar esse byte como um dado ou como um endereço? Depende do teu programa. Você, como programador, é que vai escolher isso. Aí vai ser lá nas instruções depois. O que tem ali é uma sequência de 0 e 1. Beleza. Olha aqui. Então, o X está na posição 10010000. Ele está aqui. Aqui está o F, ó, na 04. O V começa na 08, mas ele vai até onde? São 40 bytes, não é? Então, se o PX está aqui, o V vem até aqui, ó. O V é tudo isso, ó. Daqui até aqui. Faz sentido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. E o PX está aqui e o PY está aqui. Louco, não é? O que significa esse mais C aí, Daniel? Ah, tá, olha aqui. Por que não seria, por exemplo, mais 12, vamos dizer? Ah, podia ser. Não, porque esse número está em hexa, o endereço está em hexa. Se eu tirar aqui, ó, hexadecimal address, ele arruma tudo, tá vendo? Aham. Certo.
Mas é mais fácil você pensar em endereços em hexa, acredite em mim. Porque você vai estar lidando com números gigantescos. Certo. Beleza? Então é isso que a gente precisa saber em relação à declaração de variáveis estáticas. Agora, por exemplo, se num programa em C tu viesse aqui e fizesse isso aqui, ó. Sei lá, ó. PX recebe malloc de size of int vezes 10. O que isso aqui vai retornar para você? Um vetor de 10 posições. Vai retornar um ponteiro para o primeiro inteiro de um vetor de 10 posições sequenciais da memória, não é? O que ele retorna para você é um ponteiro para a primeira posição do vetor. Correto. Certo? Agora, isso aqui vem aqui para o segmento de dados? O que vocês acham? O que o senhor quer dizer com vem para o segmento de dados? Eu aloquei essa memória, eu tenho que pegar e atribuir um endereço para ela. Onde que eu vou colocar? Onde que eu vou fazer essa alocação de memória aqui? Ó? Vai pegar um endereço de V até V mais 4? Eu vou ter que atribuir um endereço para ele. Só que esse endereço não é aqui no segmento de dados. Ele vai ser aqui, ó. Nesse segmento na heap, na parte de memória, parte de memória disponível. Deixa eu mostrar para vocês com desenho isso. Gente, tudo isso que eu estou falando hoje para vocês, eu vou repetir várias vezes, tá? Para garantir que vocês vão fixar tudo isso. Eu só vou abrir o Paint aqui para vocês verem. Estão vendo o Paint aí? Ainda não, né? Não. Eu vou colocar aqui, olha, descompartilhei essa tela e vou abrir o Paint. Agora vocês estão vendo. Sim. Tá bom. Agora aqui, ó, me acompanhe rapidinho. Quando você carrega um programa na memória, o programa vai acreditar que ele tem toda a memória para ele. Certo? Então você pode imaginar que a memória do programa é um bloco assim, grandão. E aqui começa no endereço 0x00000000 e vai até um endereço máximo que você tem. Normalmente é FF. Então aqui eu tenho 4 GB, certo? Isso aqui, ó, corresponde a 4 GB. Desculpa, byte a gente representa com B grandão. Bit com B pequenininho. Eu ia te falar que você colocou 4 gigabit. Então, por quê? Porque cada endereço de memória, a largura disso aqui, ó, é 8 bits. Ou 1 byte, certo? Tranquilo? Essa é a nossa memória. O que a gente faz é o seguinte, a gente associa uma região da memória, um segmento, um pedaço da memória, aqui vai estar todos os nossos dados estáticos. Em seguida, a gente coloca todas as instruções do nosso programa. E aí, eu vou colocar nessa posição 2 ponteiros. O GP, que significa Global Pointer, e aqui eu também vou apontar um outro ponteiro que chama Frame Pointer. São registradores que vão conter os endereços de memória. Os dois vão conter o endereço de memória. E na última posição, aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o FF, esse aqui vai ser o FE, o FC, não, FD e FC. Para essa posição aqui, ó, a FC, eu coloco o SP, o Stack Pointer, o ponteiro de pilha. Isso aqui é uma word, ó. Palavra, de 32 bits. Tranquilo? Quando você usar a pilha para chamar uma função ou guardar um dado temporariamente, a pilha vai crescer nessa direção. E a alocação dinâmica de memória cresce nessa direção. Essa região da memória
que existe disponível, mas não está sendo utilizada, chama heap. Beleza? Toda alocação dinâmica de memória acontece nesse espaço. Quando vocês estão escrevendo um programa em C e vocês usam uma lock, o que vocês estão fazendo na realidade é fazendo uma chamada para o sistema operacional, que o sistema operacional que gerencia a memória vai encontrar qual é a região onde deve ser alocada a memória para você e vai te retornar o ponteiro. E aí ele usa esses ponteiros GT e FP para falar onde está a próxima posição livre de memória. Se não tiver lugar para armazenar, ele armazena o quê no ponteiro? Se você não tiver lugar para armazenar, ele coloca nulo no ponteiro. Ah, sim. E aí você sabe que a alocação dinâmica falhou. Agora, por exemplo, vocês devem ter feito, vocês fizeram IPC com o Bax, não foi? Não, foi com Com o João. o João. O João deve ter passado para vocês fazerem o fatorial de um número, não passou? No Sim, Uni que aí a gente dá fez. Stack Overflow. E aí dá um Stack Overflow, não é? O que é o Isso. Stack Overflow? Toda vez que você chama uma função, você tem que colocar coisas aqui na pilha. A gente vai estudar isso, tá? Então a pilha está crescendo nessa direção aqui, não tá? Ó? Do endereço maior para o endereço menor. Se você colocar muita coisa na pilha, ela pode sobrescrever alocações dinâmicas que tu fez. E isso gera um Stack Overflow. Porque a pilha transbordou, não dá mais para colocar coisa na pilha. Mesmo que você não tenha alocação, a pilha pode continuar crescendo e ela tentar invadir o segmento de texto. Ou seja, ela vai tentar sobrescrever as instruções do seu programa. E aí acontece um erro de Stack Overflow. Mesmo se a gente... memória for maior? Cara, quando você faz um programa recursivo, você chama função de função de função milhões de vezes. Acaba a memória. E para a gente evitar esse erro? Para vocês evitarem o Stack Overflow, vocês têm que garantir que a pilha de vocês não fique muito grande. Eu pergunto assim, se tiver, sei lá, 1000 GB de memória, vai dar Stack Overflow mais tarde. Então, tipo assim, no caso de um programa tipo fatorial, ele poderia calcular mais. Sim. Legal. Mas lembra que o computador é uma máquina finita, existem recursos finitos. E você pode transbordar esses recursos. Na realidade, o computador é uma máquina maravilhosa, provavelmente a maior criação do ser humano, mas ele tem limites. Tem problemas que a gente não consegue resolver nos computadores mais modernos, nos clusters de computadores mais modernos. Trabalhamos com recursos limitados, né, na computação. Eles são extensos, mas ainda assim não são infinitos, eles são limitados. E a gente tem que entender esses limites. Quer ver um outro erro que vocês já devem ter tido? É quando você tenta rodar um programa e aí o programa fala que ele está out of memory. Já aconteceu isso com vocês? Já. O out of memory é que você tentou fazer uma alocação dinâmica aqui na heap e não tinha espaço para você fazer a alocação. Beleza? Esse mapinha de memória, a gente vai usar ele bastante, tá? Eu vou desenhar ele várias vezes para vocês. Eu já desenhei esse negócio milhares de vezes. Mas ele é sempre bom, porque ele ajuda a gente a pensar onde que estão as coisas na memória. Tranquilo? A gente viu muito desse desenho em ED1. Vocês viram isso em ED1? Com text, data e o heap? Com o Bruno. Não o ponto data ou o text, mas a memória heap e a... Não é. É porque em ED1 vocês aprenderam a fazer alocação dinâmica de memória, não foi? Para construir as estruturas de dados. Exato. Isso. Então tá. Então, percebam que essa alocação aqui, ó, do malloc, ela vai ali para o heap. E a gente vai precisar fazer uma chamada para o sistema operacional para fazer ela. Por isso que a gente não vai cobrir ela agora. Isso que é um conteúdo mais avançado. Por que a alocação estática pode ser feita e pode ser colocada no segmento de dados? Porque eu sei a priori exatamente quantos bytes eu vou precisar. Quando eu faço uma alocação dinâmica, em vez de colocar aqui ó, o vezes 10, eu podia colocar aí um N que eu li do teclado. Vai funcionar igual, não vai?
alocação dinâmica, ela não me informa a priori, não tem como eu saber em tempo de compilação quantos bytes devem ser alocados. Por isso que eu tenho que alocá-la na memória disponível. Tranquilo até aqui? Seres? Tranquilo. Daniel, deixa eu ver se eu entendi certo, então. Vocês estão vendo mal agora ou não? A gente está vendo o desenho. Pode compartilhar o mouse. Pode falar, filho. Deixa eu ver se eu entendi certo. Então, é obrigatório que a gente declare todas as variáveis logo após o data, né? Isso. Tudo que vier depois do data vai ser considerado como variável estática. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta bem, bem louca. O que acontece se eu declarar aqui esse... Ah, tá, não, deixa. Já respondi. Você se auto-respondeu. Foi. É porque é uma referência para o número de bytes, não, sei lá, qualquer outra coisa para a gente ferir, sei lá, alocar um espaço errado. Eu ia te perguntar o que aconteceria se a gente alocasse uma quantidade menor que 4 bytes. Pode dar Só que problema. não tem... Mas não tem como eu fazer isso, tem? Tem. Se você quiser, por exemplo, colocar 3 aqui, ó. Vai funcionar. E vai dar merda. Tá. Tipo termo, mas não tem outra. Vai dar problema, digamos. Tá, pessoal. Então, em termos de declaração de variável estática, tem só mais uma que eu quero mostrar para vocês. Você pode criar assim, ó. Deixa eu colocar aqui antes de... Por último aqui. Vamos criar aqui um char asterisco S, e daí você faz ela ser igual a isso é uma string. Pode fazer isso, não pode? Não? Acho que não, porque você não declarou o tamanho Não da pode não. string. Você não alocou esse espaço antes. Você pode fazer um vetor de char direto e fazer isso igual. Uhum. Mas 2 níveis? Por quê? Porque ponteiro eu considero cada um como uma alocação invertida. Ou eu faço, coloco entre parênteses, entre colchetes aqui, o número de caracteres que eu tenho, não é? Você pode colocar só o colchete e fazer o igual, sem um ponteiro. Disso eu sei. Sim, assim. Isso. Porque um vetor já é um ponteiro, né? Daí ele vai contar para mim direto. Se eu colocar o ponteiro, eu tenho que colocar exatamente o número aqui. Isso mesmo. Desculpa, Seres, faz muito tempo que eu não programo em C. Eu tenho programado só em MATLAB e Python para minha pesquisa. Então, tá, então como é que eu declaro aquilo em assembly? Vai ser assim, ó, S, 2 pontos, aí eu vou usar o identificador ASCII e IZ, e aí eu coloco a string. Tem que salvar e compilar. Eu clicar no S aqui, ela começa aqui, ó, esse número estranhão aqui. Se eu mostrar os caracteres, ela vai estar aqui, tá vendo? Isso é uma string. Int, barra N. Estão vendo ela aí? Eis o barra N que a gente tanto sofreu em C. O barra N é carriage return. Aliás, era barra 0 que dava fim de string, né? Isso, fim de string é barra 0, barra N new line. Isso mesmo. Aí olha aqui, por que a string fica ao contrário aqui? Vocês repararam que ela está invertida? Por quê? Porque é o seguinte, cada célula dessa aqui vale 4 bytes, não vale? Sim. Então, aqui, ó, eu tenho o primeiro byte, o segundo byte, o terceiro byte e o quarto byte. Se eu tirar o ASCII e olhar os caracteres, tá vendo que o 69 é o primeiro caractere, o 73 é o segundo caractere, o outro 73 é o terceiro caractere, e o 6F é o quarto caractere. Eu escrevo a string do byte menos significativo para o byte mais significativo. Eu escrevo ela da direita para a esquerda. Nossa. Isso confunde bastante a cabeça da gente, mas é como é. Acabei de ficar triste. Eu tô imaginando aquele exercício que a gente faria em C,
Da gente, sei lá, preencher um string utilizando um vetor, em vez de fazer uma coisa mais prática. A gente vai fazer programas em assembly que façam essas coisas. Fica tranquilo. Nossa. Meu Deus do céu. Tá, beleza. Então, fica tranquilo, pessoal. Na boa, se vocês acompanharem minhas aulas, ou pelo menos verem os vídeos depois que a aula se passou, se vocês perderam a aula, vocês vão dominar isso aqui sem sofrimento. Até agora, tá tudo claro, como é que eu declaro variáveis. Aí, uma vez que eu encontro a diretiva .text, a palavra reservada .text, eu estou falando para o meu montador que o que vier dali para frente é instruções. E agora, quais são as instruções que eu tenho? A gente viu na aula passada, eu tenho as aritméticas, as lógicas, as de controle de fluxo, as de acesso à memória, as de aritméticas reais, as outras. Lembra disso? Essas que estão aí do lado aí, né? Os registradores. Então, esses registradores são os nossos, onde vão estar as coisas que a gente vai usar para fazer os nossos cálculos. Então, a primeira instrução mais usada que tem é essa instrução add. Obviamente, ela soma o valor de dois números e coloca em algum lugar, certo? A instrução add, ela tem o seguinte formato. Ela espera que você especifique o registrador de destino, e daí você pode especificar qualquer um deles. O que você quiser. Digamos que a gente use o S0. Aí ela vai pegar o que tem no S1 e somar com o que tem no S2. Então, isso aqui é equivalente a fazer o seguinte, ó. S0 recebe o que tem S1 mais S2. Tranquilo? Certo. Então, Antes que eu faça alguma loucura, Daniel, a indentação não importa não, né? Certo. Não importa do ponto de vista funcional, mas, cara, você quer indentar direito o teu programa em Assembly porque ele é extremamente literal e ilegível. Não, eu falo assim, porque tem linguagens que a gente tem que indentar da forma Não é que nem o adequada, Python que o controle de escopo é feito por indentação. Na realidade, não existe escopo em Assembly, tu vai ver. O escopo é o construct da sua mente aqui. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer Professor, Oi. O que seria um add com overflow? O que seria esse overflow? Seria assim, por exemplo. Se o S... Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar o maior inteiro possível de 32 bits. Deixa eu pegar exatamente ele aqui pra gente. Calc. Vocês não estão vendo, eu estou com a calculadora aberta aqui. Estou indo para a científica, e aí eu vou pegar o maior número possível. Científica não, de programador. Eu vou pegar o maior número possível em. Vai ser 7 FFF. É esse número aqui. Selecionar tudo, copiar. Então, o que você pode fazer aqui, por exemplo, ó, é colocar o... Vamos fazer isso aqui, ó, load imediato, depois já explico isso para vocês. S1 e esse número gigantesco aqui. Tirar esses pontos, porque ponto em assembly ponto aqui vai ser considerado número real. Deixa eu ver se ele vai compilar isso aqui. Compilou, beleza. Tá, vamos voltar ali. Então, eu coloquei um número bem grandão aqui, não é? Daí, o que eu vou fazer é carregar um valor inteiro no registrador S2. Eu vou somar, por exemplo, 1 aqui. Agora, quando eu executar essa soma, tinha que dar 2.147.483.648, não era? Olha o que vai acontecer. Eu vou debugar aqui. Então, eu vou executar a primeira instrução, eu vou colocar esse número grandão no S1. Vamos ver isso acontecer. Ele colocou... Ué, por que ele colocou... O que eu errei aqui? Tá. A gente pode fazer assim, ó. O que ele colocou, professor? Tá dando para ver. Pronto, vai dar certo. Então, vamos lá. Vou executar.
O que ele tá? Ah, tá. Agora tá ali, ó. 7FFF, tá vendo? Ou a gente pode voltar ao número anterior ali, que vai dar igual. Vamos compilar isso aqui. Vamos rodar. E colocou 7FFF no S1, tá vendo? Aqui selecionado em verde. Sim. Aí se eu rodar o outro ali, ó, vou colocar o número 1 no S2. Quando eu somar os dois, o S0 tem que ter 8000000, não é? É isso que ele recebeu? Vamos ver. Por que virou 1 aqui? Não, S0. Extrapolou a memória? Deixa eu colocar uma instrução depois, só para... Já vou colocar um negócio que eu quero mostrar para vocês aqui. 010 e syscall. Tá aqui. Já explico isso para vocês, não se preocupem. Vamos executar de novo. Ó. Vou fazer o meu add lá. Tinha que ser 8000000 Viu que ele pulou para cá e colocou no registrador de status um número aqui? Ele setou um flag aqui, que um flag é um bit num registrador de status, falando que aconteceu um overflow. Por isso que eu pulei para o processador 0. Mas se eu olhar aqui, ó, vamos terminar. E ele parou a execução, tá vendo? Tá vendo? Que ele não me deixa continuar executando, porque aconteceu um overflow. Lembra do complemento de 2 que vocês estudaram em sistemas digitais? Que é como a gente representa números inteiros, positivos e negativos em binário. Vocês lembram do complemento de 2? Sim. Então, você não lembra de jeito nenhum? Então, você pegava o número que você queria em binário e você queria representar ele negativo, tu invertia todos os bits e somava 1. Lembra dessa regra? Do lado esquerdo, né? Isso. Então, na realidade, se o bit mais significativo, o bit que fica mais à esquerda fosse 1, o número era negativo. Se eu somar 1 no 7FFFFFF, vai dar 8000000, que é um número negativo. Então, eu estourei. Esse aqui é o maior positivo que eu consigo representar com 31 bits. Então, eu gerei um inteiro maior do que eu consigo salvar nesse registrador. Daí dá um integer overflow. Você entendeu, filho? Sim, entendi. Beleza. Tá, agora vamos voltar para cá para explicar isso aqui para vocês. Vamos cancelar essas instruções aqui. A gente estava vendo essa instrução de soma. Na realidade, o que ela faz é pegar o valor que está no registrador, pegar o valor que está em outro registrador, somar os dois e colocar nesse terceiro registrador aqui. Tranquilo? A maioria das instruções em assembly do MIPS, elas vão esperar que os operandos e o destino sejam registradores. Tranquila essa ideia? Certo. Se você vier aqui no help, ó, vamos procurar o add aqui. Tá ele aqui, ó. Tá vendo que ele está esperando 3 registradores de entrada? Sim. Então, esse é o formato da instrução. Isso tem a ver com a filosofia de como é que o processador deve funcionar. Ele fala assim, ó, que, em geral, as instruções elas esperam que os operandos e o destino sejam registradores. Na arquitetura x86 não é assim. Um operando pode ser uma posição de memória, o outro operando pode ser outra posição de memória. Só que essa instrução ela demora centenas de ciclos de clock para executar. Uma instrução MIPS ela demora 4 ciclos de clock para executar. Ela é muito rapidinha, ela é muito simples. Ela pede que os operandos estejam em registradores. Tranquilo? Aí você fala assim para mim, tá, professor, mas como é que eu enfio um número dentro de um registrador? Porque isso é uma coisa importante, certo? Você pode colocar um número dentro do registrador usando a instrução add-i. Professor, Oi.
Quanto ciclo de clock que você falou? A gente vai ver. O primeiro processador que a gente construir vai demorar um ciclo de clock para executar qualquer instrução. Só que isso é um problema. É um problema do ponto de vista de desempenho. Então, a gente vai quebrar o número de ciclos de clock, que é a execução da instrução, em vários ciclos de clock, mais rápidos. E com isso você ganha desempenho. Em geral, um AD demora 4 ciclos de clock. Entendi, obrigado. Mas o processador que nós vamos construir, ele vai demorar um ciclo de clock. E aí vocês vão ver que é engraçado, porque um processador que executa uma instrução por ciclo de clock é mais lento do que um processador que demora vários ciclos de clock para executar uma instrução. É contraintuitivo, mas aqui a gente está deixando de fora a informação de que o ciclo de clock do processador que demora vários ciclos de clock para executar a instrução, ele é muito mais rápido. A frequência é maior. Mas isso é lá para frente. Então, a pergunta que a gente tem aqui agora é como é que eu coloco um inteiro para dentro de um registrador, um número para dentro de um registrador. Eu faço assim, ó. Eu escolho o registrador que eu quero de destino, que é o S1, e aí eu falo, coloca o que tem no registrador 0, é esse primeiro registrador aqui, ó, que tem o número 0. E esse registrador é um registrador especial. Ele é um registrador, só que ele sempre tem o número 0. Vocês conseguem assimilar isso? Então a gente não consegue mexer nisso? Ele é uma constante. Uhum. Se você pode escrever no registrador 0? Pode. Que valor que vai ter depois que você escrever? 0. Professor. Por quê? Fala, filho. Eu estou tendo uma dificuldade de diferenciar o que é um registrador de uma variável. Um registrador, vocês lembram que lá em SD vocês aprenderam a construir registradores usando flip-flop tipo D? Sim. Então, um registrador é, na realidade, uma célula de memória. Só que esses registradores todos têm 32 bits. Certo? Então, são 32 flip-flops do tipo D para cada um desses. E ele nada mais é do que uma célula de 32 bits de memória, onde você pode guardar um número, que pode ser um endereço ou um valor. Entendi. Mas a diferença é onde que existe o registrador. O registrador é uma célula de memória que existe bem pertinho do somador, do multiplicador, do divisor, dos circuitos que fazem aritmética e lógica para a gente. Então é algo extremamente baixo. É muito próximo, está dentro do processador, é ali pertinho dos circuitos aritméticos. Então eu escrevo e leio dele muito rapidamente. Para a memória cache, por exemplo, é construído exatamente como um registrador é construído, usando transistores. A diferença é onde a memória cache existe. Ela existe na periferia do processador, nas bordas do processador. Que é diferente da memória DRAM, a memória RAM que a gente usa, que a gente tem uns 8, 16 GB aí. Essa memória, ela não é construída com transistores, ela é construída com capacitores. E ela existe fora do processador. Obviamente, ela vai ser mais lenta. Beleza? Uma outra coisa que diferencia os registradores da memória cache é que é o seguinte, existe uma conexão direta dos registradores com o resto do processador. A memória cache, não, ela tem que passar pela unidade de gerenciamento de memória. Quando a gente construir o processador, isso vai ficar bem claro para vocês. Mas pensa o seguinte, quando eu declarei uma variável aqui, tipo x, isso é uma variável programacional. Ela vai ter que existir na memória. Isso aqui é memória RAM, cara. Beleza? E os registradores, eles estão dentro do processador. Se eu quiser fazer alguma operação aritmética com o valor de uma variável, eu tenho que carregar essa variável da memória para dentro do processador e daí eu faço a operação. Então é quase como se o registrador ele fosse mais dinâmico do que a variável. O registrador, ele é um... Cara, imagina o seguinte, você tem um pomar onde cada árvore tem um monte de fruta. E você vai fazer suco de maçã.
Você não vai pegar a maçã da árvore e colocar no espremedor de maçã. Você vai colher um monte de maçã, colocar nos baldes, aí do balde você vai colocar no espremedor de maçã, não é? Sim. Os registradores são os baldes. A memória é o pomar. Essa analogia te ajudou? Não. Eu não sei. Não, ajudou sim, você só não entendeu o resto. Eu parei na parte do balde, não entendi nada. Tá, pensa no seguinte. Isso é um específico da arquitetura do MIPS. Na arquitetura x86 não é assim. Você pode ter um AD que você pega uma posição de memória e outra posição de memória e manda somar os dados que estão nessas posições de memória e salvar numa terceira posição de memória. Você pode fazer isso. Mas é lento. Acessar, ler e escrever da memória é lento. Escrever é mais lento do que ler. Agora, na filosofia de como o processador MIPS funciona, isso não é assim. Para você poder operar sobre um número, esse número tem que ter sido armazenado pertinho dos circuitos aritméticos e lógicos. E a memória que tu tem pertinho dos circuitos aritméticos e lógicos são os registradores. Ah, tá. Então, registrador é tipo um punhado de memória. É, um pouquinho de memória. Entendi. Bem menos do que tem na cache. Aqui, ó, para e pensa, a gente tem alguns megabytes de cache, certo? Quantos registradores a gente tem? 32? Como é que é? O processador normal, assim, mas mais ou menos um i alguma coisa, tem qual que é Não. a média de bytes? A Intel tem bem menos. A Intel tem 16 processadores, 16 registradores. Louco, não é? Peraí, o processador Intel tem 16 registradores e Hã? o MIPS tem 32? Aham. Caramba! Nossa, agora. Agora eu fiquei pistola com a Intel, hein? Não, tem que ver como é que é a filosofia de funcionamento. A filosofia de funcionamento é que as instruções do processador da Intel, os operandos, eles não precisam estar necessariamente em registradores. Eles podem estar na memória. Na arquitetura MIPS, não. Os operandos têm que estar no registrador ou na própria instrução. Professor, Talvez a minha pergunta seja muito besta, mas como que a gente coloca, digamos assim, que a gente cria os 32? Isso é uma parte que eu não entendi, Daniel. Um registrador tem todos. Do lado direito aqui, essa coluna aqui, registradores, né? Isso aqui cada um é um registrador, certo? Isso. Cada um tem 32 bits. Tá vendo o valor que são 8 caracteres hexa? Ah, beleza. Mas então, a gente colocou 8 registradores e você deve estar com i alguma coisa aí, sei lá, vamos supor que você esteja com i7. Uhum. E tem 16 registradores ou tem mais? Não, ele tem 16 registradores, se eu não muito me engano. Pois é, mas como que a gente. Ah, tá, não são físicos, né? Você está emulando, beleza. E eu estou emulando. Aqui eu Não, estou. beleza. Como é que eu mapeei cada um desses para um registrador da Intel? Não, filho, isso não tem nada a ver. Aqui eu só estou emulando, Certo. tá? Então, na filosofia MIPS, os operandos têm que estar nos registradores ou na própria instrução. E aí vem a pergunta, como é que eu coloco um número dentro de um registrador? Eu posso fazer assim, ó, eu posso usar a operação ADD-I. O ADD me permite somar um número que está na própria instrução, tipo 42, e colocar num registrador. Isso aqui é equivalente a isso, ó. Recebe o que tem no registrador 0 mais o número 42. Por sua vez, o que tem o registrador 0, obviamente, é 0. Sempre é 0, ele é uma constante. Ele é o elemento neutro da soma. Porque tudo bem que é uma regra, né? Você só, o ED determina que você tem que fazer alguma coisa, recebe uma mais outra, né?
Mas a gente não consegue tirar o 0 da equação aí. Não, porque o processador da Intel, por exemplo, tem uma instrução que chama move. O move te permite mover um dado de um registrador para outro. Ah, tá. Então você tem que criar o conteúdo desse registrador aí. Vai parecer besteira, mas literalmente do zero, né? Isso. Se você somar qualquer coisa com zero, vai dar o qualquer coisa, não é? É, que louco. Em vez de criar uma instrução nova para mover um número inteiro para um registrador, eles falaram assim: não, usa o AD. E aí eu tenho uma instrução a menos. Lembra que esse processador ele é RISC, que ele tem um conjunto reduzido de instruções? Então você corta instrução onde você pode. Mas tem uma outra razão. Você tem que criar ligações, só um minutinho. Tem que criar ligações físicas para todas essas operações. Se eu tenho uma instrução que me permite mover dado de um registrador para outro, estou falando que eu tenho que colocar um monte de fio dentro do meu processador. Mas eu já tenho que colocar do AD de qualquer forma. Então eu simplifico o design do meu processador. Fala, Fica. Qual que é a diferença desse ADI para o ADIU? Então, na verdade, eu coloquei aqui embaixo, né? Uhum. Na verdade, aqui devia ser ADU e aqui devia ser ADU também. Esse U é de untrapped, não armadilhado. Significa que se essa soma gerar um overflow, eu não vou gerar um trap, eu não vou parar a execução do meu programa. Como que é? Ué, lembra? Peraí, gerar uma armadilha. Então o seu programa ele para de executar quando você tem. Se eu tenho um infinite overflow e a instrução que eu usei tá preparada para traps, para armadilhas, se essa instrução ela gera uma situação inválida, e um overflow é uma situação inválida, para a execução do processador, eu escrevo alguma coisa aqui no registrador de status, eu seto um flag aqui, falando que aconteceu um overflow, e eu pulo para uma região da memória onde tem um programa que trata aquele tipo de erro. Isso em hardware. Agora, se eu não quiser esse mecanismo, eu uso o U no final. Esse U está falando para mim, olha, eu não quero que você pare a execução e vai para tratar o erro. Eu quero que você toque como se nada tivesse acontecido. Ou seja, arrebenta tudo. Sabe o que é o mais louco? C gera código só U, assim, não gera código, não dá suporte para trap. Professor, aquele tem como caso você subscrever a memória. Não, aquele desculpa, caso do avião que caiu lá daquela equipe de jogadores, né? Que deu um Stack Overflow. Se tivesse colocado esse U, o avião não teria caído e teria continuado armazenando coisa na memória? Não, ali acabou. Na verdade é o oposto, né? Ali acabou a memória. O programa mal escrito, cara, que mais tem no mundo assim, ó, se você usa 100 programas, 97 desses programas foram escritos porcamente. Sabiam disso, né? Que a qualidade da mão de obra em TI é nojenta. Existe uma carência monstruosa de bons profissionais. Se você é um cara que tem uma fundamentação básica boa, você consegue emprego onde você quiser. Porque a carência de profissional bom de TI é inacreditável. Aquele caso do avião foi um erro de programação. Ele alocou toda a memória e não tinha mais o que fazer. Então, ali não ia funcionar mais, não. O programa ia... Quando você tem... Stack Overflow é um dos piores erros que você pode ter. Significa que você não tem... Você literalmente não tem mais memória. O jeito certo de fazer isso seria, quando acontece o Stack Overflow, você pula para uma rotina de exceção, né? E essa rotina de exceção faz um dump de toda a memória, libera a memória e reseta a pilha para poder continuar executando. Isso seria a coisa certa a ser feito ali. Mas os caras que programaram, eles não pensaram nisso não, filha.
Você entendeu? Quando acontece um erro de Stack Overflow, acabou a memória. Não tem o que fazer, né? Não tem nem como limpar a memória. Só dando um boot. Limpar a memória, isso é isso que eu falei. Aconteceu o Stack Overflow, ele vai gerar um trap, vai setar aqui o status, vai pular para uma rotina de exceção. Nessa rotina de exceção, você pula para uma rotina que você trata. E aí, nessa rotina, você faz o quê? Faz um dump de toda a memória. Dump é copiar a memória para um arquivo. Backup. É tipo um backup. E aí, como você tem copiado, você pode liberar a memória e continuar executando o programa com a pilha vazia agora. Entendi. Isso seria o certo, mas eles não pensaram em fazer isso. Caramba. Professor, fala. Eu ainda não entendi a diferença do que eu tenho que armazenar num registrador, eu criaria uma variável para isso. Ah, tá. Quando você declara variáveis em C, que nem a gente fez aqui, essas variáveis estáticas, a gente vai ter que alocar espaço no segmento de dados para elas. Mas à medida que a gente vai fazendo contas, a gente vai colocando os valores intermediários em registradores. Os registradores são variáveis de trabalho, onde o cálculo se desenvolve. Acho que eu entendi melhor. Pegando essa dúvida dele, por exemplo, esse .word de 10 aí ele vai alocar o valor de 10 em hexadecimal no primeiro endereço de memória, porque foi a primeira instrução do programa. Exato, foi a primeira instrução do programa, não, a primeira declaração de variável estática. E daria para colocar, por exemplo, esse X no lugar do 42 ali, ou ele só aceita número, essa instrução, por exemplo? X no lugar do 42? Ah, você quer que eu leia da memória e coloque no registrador? Isso. Você faz assim, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Você vai usar uma pseudo-instrução. Na próxima aula eu explico a diferença de instrução para pseudo-instrução para vocês. Essa instrução chama LA, significa Load Address. O que eu vou fazer aqui é falar em qual registrador eu quero colocar e qual é o endereço que eu quero, tipo X. Então, o que ele está fazendo aqui é o seguinte, ele está pegando no T0, coloca o endereço de X. Então, no final das contas, o X também é um ponteiro? Agora que eu coloquei ele, eu posso ler da memória. Eu sei onde está, certo? O T0 é onde está o X, não é? Daí eu vou usar a instrução carregue da memória uma palavra, load word. Eu vou falar onde que eu quero carregar. Digamos que seja no o S2 aqui. Ó. S2. Daí, não se preocupa com isso, essa instrução é avançada. Eu não vou explicar ela agora. O que essa instrução está falando para mim vai na memória, nesse endereço que está em T0, lê o valor que está nesse endereço e coloca no S2. Aí, depois disso, você pode usar o S2 no lado de 1. Vamos ver isso funcionando. Gente, essa aula é só um primeiro contato, tá? Para vocês verem que cara tem assembly. A gente vai cobrir cada instrução dessas em detalhes nas próximas aulas. Olha, tá vendo aqui? A primeira instrução do programa é o LA, tá vendo? Coloca o endereço de X do T0. Aí ela vai traduzir essa instrução, o LA, como eu falei para vocês, é uma pseudo-instrução. Ela vai ser traduzida em duas instruções de verdade, reais, básicas. Vai ser o LU e o ORI. Isso eu explico para vocês numa próxima aula. Então, ela vai colocar... O que eu quero que isso aí faça é colocar esse endereço, ó, 10010000 no registrador T0, não é isso? Se eu executar as duas instruções, olha quanto que tem no T0 agora. 10010000. Então, agora, o registrador T0, ele é um ponteiro para X. Concordam? E o X é o quê, hein? O X é o 10. O X é a variável 10. Eu tenho o valor 10, certo? Então, agora, na próxima instrução, eu vou falar, vai no endereço que está em T0, acessa a memória nesse endereço e coloca o valor que está lá no S2. Então, quando eu executar, o S2 vai ter o A. A em X é 10, certo? Ah, entendi. Então, T1 aponta para X e S2 recebe o valor que T1 está apontando.
Você percebe que uma variável ela vai existir no segmento estático da memória. Para eu poder operar sobre essa variável, eu tenho que trazer da memória para dentro de um registrador. Daí aqui, ó, nessa instrução da linha 28, eu estou somando o que está em S1 com o que está em S2 e colocando em S0. Então, vamos ver isso aqui, ó. O que está em S1 é o 42. Coloquei. 2A é 42. Se eu colocar aqui, tirar o valor 42, tá vendo? E agora a próxima instrução vai somar o que tem em S1 com o que tem em S2. O S1 tem 42 e o S2 tem 10. Então tem que dar 52. E eu vou colocar isso em S0. Viu? Que legal. Obrigada. Não, que isso. A sua didática é muito boa, professor. Que isso, filha. O melhor jeito da gente aprender a programar é programando. E esse negócio da gente ficar todo mundo no computador é bom porque comenta em cima do programa, né? A última coisa que eu quero comentar com vocês hoje é o final do programa. Essas linhas 31 e 32 são a tradução da linha 14 em C, o return 0. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando no registrador V0 o número 10. Tá vendo? Estou somando 0 com 10 dá 10, certo? E eu estou colocando no V0. Isso aqui é um código de chamada do sistema. Eu estou chamando o meu sistema operacional, nesse caso é só o código que está na BIOS, e falando, executa a função associada ao código 10. E a função associada ao código 10 é mandar uma mensagem para o sistema falando que o programa terminou sem problemas. E aí eu uso a instrução syscall, que é chamada do sistema, para fazer isso. Quer ver? Deixa eu rodar aqui. Nossa, mas isso aí quebra a cabeça demais. É complicado, não é? Caramba. Não é complicado, ele é muito literal. Lembra quando o Bruno que deu IPC para vocês, não foi? João. Deu ED1. O João. Lembra quando o João falou que para programar é que nem fazer uma receita de bolo, você tem que descrever as etapas do seu programa passo a passo? Que o computador é burro. O computador é burro? Uhum. Na verdade, ele contou metade da história para você. A história total é assim: o computador executa exatamente o que você pede. Em assembly, você tem que falar exatamente o que você pede. Por exemplo, em C, você fala assim, dá um passo com a perna direita para frente. Em assembly, você tem que falar assim, dá um passo com a perna direita para frente. Mas para dar esse passo, você tem que mover tal e tal e tal e tal músculo. Você tem que mover o centro de gravidade do seu tronco ligeiramente para frente. E você tem que repesar os músculos tal, tal e tal e tal para a sua perna não cair. Maria. Vamos voltar para outro nível, é muito melhor. Tá doido. Não, mas é bom vocês verem isso. Reinventar a roda total. Não é reinventar a roda, cara. É porque quando vocês veem como é que o negócio funciona em assembly de verdade, vocês conseguem apreciar como é que o computador funciona. Vocês sabem que a minha área não é arquitetura e organização de computadores, né? A minha área de pesquisa, onde eu me especializei, é em data science. Eu escrevo, é matemática pura, eu escrevo algoritmos de reconhecimento de padrões. É nisso que eu sou especialista. Agora, não existe bom profissional de computação que não saiba como é que um processador funciona. Você tem que saber. É a mesma coisa que você querer ser um mecânico de auto e não saber como é que o motor de combustão funciona. Dá para você trabalhar? Dá, tem um monte de gente que trabalha aí. São os péssimos mecânicos. Eu dou aula disso para vocês porque eu estudei bastante AOC. E embora minha área seja reconhecimento de padrões, eu crio processadores de propósito específico para rodar esses algoritmos. Então eu trabalho nesse nível também. Mas eu não faço pesquisa em AOC pura. Eu uso como uma ferramenta para produzir soluções super eficientes. Eu já vi que esse rolê de data science envolve a parte elétrica, né? Você vai sintonizando, é esquisito. Eu não sei nada ainda. Bem honesto. Vocês estão no começo do curso. Vocês ainda... Nossa, vocês vão ver que vocês vão aprender muita coisa aí. Até agora nós só fez matemática só.
Então, é meio assustador, não é? O assembly, ele é muito literal, traduzir as coisas é muito difícil, mas se acostuma, porque embora ele seja tão literal, as regras são muito simples. Você quer somar 2 números, você soma 2 números. Ó, a gente tem 10 minutos. Vamos fazer um programinha bem simples em assembly para calcular a soma dos N primeiros inteiros? Então, vamos fazer aqui rapidão, ó. Vamos chamar N primeiros ints, ponto ASM. Então, lembra que a gente precisa de um segmento de dados e um de texto, certo? Daí, o que a gente vai fazer aqui primeiro é ler o N. Então, vamos ler da entrada padrão, o inteiro. Como é que você lê? Você vai vir aqui no help e você vai ter que pedir para o sistema operacional que você quer ler o inteiro. Aí tem essas syscalls aqui, tá vendo? O que você vai fazer é que você quer ler o inteiro, não é? Read integer. Então é essa linha aqui, ó. Você vai ter que colocar o código 5 no V0 e chamar o syscall. Depois que você chamar o syscall, o valor lido vai estar no V0. Aqui o resultado, tá vendo? V0 contém o inteiro lido. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vai ser assim, ó. Add o. Vamos colocar no V0 o código. Opa! Código 5. E aí eu chamo o syscall. E daí, ó, o valor lido vai estar no V0. Vamos ver isso aqui acontecendo. Deixa eu compilar esse cara aqui. É rapidinho, tá, pessoal? Isso aqui é um programa bem simples da gente fazer. Tem que salvar primeiro. Ele nunca me joga na pasta, cara. Não tem como deixar um padrão nela, não? Porque ele não salva registrador no então tá. 013 programas, assembly do MIPS. E a gente chamou esse cara de N primeiros ints. Beleza. Então, agora, se eu compilar, ó, eu vou executar o programa. Eu vou clicar nesse botão de triângulo para a direita aqui. Tá vendo que ele está com o cursor aqui piscando? Ele está esperando que eu escreva um número. Eu vou escrever o 42. Terminou o programa. Se eu vier ali no V0, ó, tem o número que eu li, tá vendo? Eu vou cobrir chamadas do sistema na aula que vem em mais detalhes. Agora é só para a gente fazer esse primeiro programa. O que eu quero fazer é calcular a soma dos N primeiros inteiros. Então, eu quero fazer 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 3 pontinhos mais N, que vai ser igual a X, certo? Eu preciso fazer um programa interativo para resolver isso? Precisa colocar o valor de N, né? Não precisa de um for? Precisa de um for, aí. Ou eu uso meu cérebro e resolvo isso linearmente, multiplicando N vezes N mais... Soma de termo de PA. Por 2. É verdade. Certo? Então, vamos fazer o código para fazer isso aqui. Aonde está o meu N? O N é o que eu acabei de ler, não é? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o N em um registrador seguro. Por quê? Porque o V0, tá vendo que eu uso ele para retornar de função, eu uso ele para passar código de chamada do sistema. Então, o V0 não é um bom lugar para eu largar um valor que é importante para o meu programa, como o N, que eu acabei de ler. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um ADO. E eu vou colocar, por exemplo, no S0, um registrador, o quê? O que tem no 0 mais o que tem no V0. Beleza? Então, somando o que tem no V0 mais o registrador 0, vai dar próprio V0, e eu estou salvando no S0. Tranquilo até aí, pessoal? Eu só movi o V0 para o S0, certo? Alguém não entendeu isso ou tá tranquilo? Tá tranquilo, né? Tranquilo. Tá, agora a próxima coisa que eu tenho que fazer é resolver esse N mais 1 aqui, ó. Eu vou precisar do N mais 1, não vou? O S0 tem um N. Agora o que eu vou fazer é um add U. Vou colocar no S1 o que tem... Desculpa. O que tem no S0 mais a constante 1. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho N.
que eu tenho aqui? Aqui eu tenho N mais 1. E esses valores que você coloca no ADU vai ser decimal ou hexadecimal? Esse constante aqui? É. Se eu não especificar nada, esse 1 está em decimal, mas eu podia escrever assim, ó, 0x1, se eu quisesse. Entendi. Você pode colocar o número em hexa ou em decimal, como tu preferir. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o N vezes N mais 1, não é? Eu posso usar a instrução mul. E aí, ó, ela vai falar para mim que eu estou esperando o registrador de destino, que vai ser o S2. Eu vou multiplicar o S0 pelo S1. Ô, Daniel, tu não precisa do U no final do operador de multiplicação? Pra ele não parar o programa se der algum erro também? Preciso, não lembro. Não. Pode usar o mulo se quiser. Pode. Vocês não deviam se preocupar muito com esse U no final, não. Podem programar sem ele, que não. O que aconteceu? Acho que você só chegou na primeira linha e apertou pra cima. Achei que alguma coisa tinha desligado. Beleza, então esse cara aqui está fazendo o quê? Está fazendo N vezes N mais 1. Deixa eu colocar o caractere certo aqui, ó. Cancela, certo? Agora eu tenho que dividir isso por 2, não é? Gente, vocês lembram como é que a gente faz para dividir pela base 2? É deslocar para a direita, não é? Aí você me pegou. Você fala vírgula? Seria base 10, né? Se eu fizer isso aqui, ó. 2, recebe em S2, trocado uma casa. Eu estou dividindo por 2. Isso seria em hexadecimal, né? Que você está deslocando. Já vou mostrar isso para vocês. Vamos rodar, ver que funciona, e daí eu explico para vocês aqui. Eu vou colocar no V0, que tem no registrador 0, mais o código 10, e eu vou chamar syscall. Então, terminamos, vamos compilar para ver se rodou direitinho. Então, ó, vamos lá. Primeiro passo, coloco o código 5 no V0, chamo o syscall, ele vai ficar esperando que eu digite um número. Vamos por 10. Aí, ó, tá vendo que no V0 tem o número 10? Quando retornou do syscall. Agora eu vou fazer o quê? Vou pegar esse 10 que está no V0 e colocar no S0. Agora o S0 tem 10, estão vendo? Selecionado verde aqui. Daí o que eu vou fazer é somar 1 nele e colocar no S1. Então esse 1 tem 11 agora. Agora eu vou multiplicar os dois, isso vai dar o quê? 110, não é? E o low tem 110, e agora eu vou mover do low, agora o S2 tem 110, tá vendo? E agora eu quero dividir ele por 2. Dividir ele por 2 é só deslocar uma casa para a esquerda em binário, que vai dar 55, que é a soma de 1 a 10. Então, para dividir, você sempre tem que pensar em binário, né? Nesse código aí. Nesse código. Na realidade, eu estou sendo inteligente aqui. Pelo seguinte, os números no computador, eles não existem todos em binário. O computador só entende binário, não é? Então, se eu quero dividir por 2, é muito mais rápido eu simplesmente usar a divisão binária por 2, que é o deslocamento para a direita, do que eu fazer uma divisão propriamente dita, com o div. Se fosse dividir por 4, você ia colocar 2 no lugar do 1. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Pegam o número 40, vou usar 8 bits só para mostrar o exemplo, tá? 42 em binário é isso aqui. Todo mundo vê? Primeira casa vale 2 a 0, então vale 1, né? Esse aqui 2. Então, esse cara aqui vale 2, esse 1 aqui. Esse aqui é a casa do 4, essa aqui é a casa do 8, essa aqui é a casa do... Calma aí. 32. 2, 4, 8, 16, 32. Então, 32 mais 8 dá 40. Mais 2, 42, certo? Eu deslocar todos esses números. Sim, como é que vai ficar esse número? Ele vai ficar assim, ó. Opa, aqui. 000 10101.
certo? Enfiei um 0 da esquerda para a direita. Estou deslocando todo mundo para a direita uma casa. Que número que é esse aqui? Isso aqui vale 1, 4, 16. 16 vezes 4, 20, 21. Eu não dividi o número por 2? Uhum. Então, esse SRL, você vai mover todo mundo uma casa. Aí, se você colocar 2, move 2 casas. Exato. Significa shift para a esquerda, shift right logical. Shift lógico para a direita. Entendi. Tem pra Ao esquerda invés também, de então. somar 30 e, sei lá, ao invés de somar 32, você passa a somar 16, né? Isso acontece com as próximas casas, portanto, você tem a metade. Exato. Esse é um jeito inteligente de você fazer isso. E se quisesse dividir por 5, por exemplo? Dá para multiplicar por 1/5? Não, né? Aí eu não usaria o SRL. Eu teria que fazer assim, ó. Vou cancelar aqui, vou fazer sem o SRL. Agora eu tenho que dividir o que está no S2 por 2, não é? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar num registrador qualquer, por exemplo, T0, o que tem no registrador 0, mais a constante 2. E agora eu chamo div. Pode ser divu também. Aí eu vou fazer o quê? Vou dividir o que tem no S2, que é o n vezes n mais 1, pelo que tem no T0. Agora, olha que louco. O div, ele não me fala onde que eu vou colocar o resultado. Tá vendo? O resultado vai para esse registrador low aqui. Então, eu vou ter que usar mais uma instrução, que é o move from low. E aí, onde eu quero colocar, que no caso é no S2. Vamos ver se isso funciona. Vamos rodar aqui, ó. Eu vou digitar 10 de novo e tem que ter 55 no S2 quando terminar. Vamos olhar. No S2 tem 55. Legal. Ô, Daniel, por que ele vai pro low e não pro. Tipo, e não tem uma opção da gente passar uma outra variável pra mandar ele? Na realidade, se você olhar o código, o mul, aqui, ó, o mult, o mul, né? Ele é traduzido no mood e no move from low, tá vendo? Isso aqui é o código que você escreveu, ó, a fonte, o source. Isso aqui é o código básico, instruções que realmente existem no processador. O mulo vai ser traduzido no multi-u e no move from low, tá vendo? Ah, então os outros já vêm com o move from low embutido. É pseudo-instrução, ele não existe de verdade, ele só existe no montador. É uma facilidade para você. O que acontece se você multiplica dois números de 32 bits, você potencialmente pode gerar um número de até 64 bits. Todo mundo vê isso ou não? Acho. Eu não tinha pensado nisso, não. Pensa assim, ó. Se você tiver o número 99 em decimal, tá? E multiplicar por 99, quanto que vai dar isso? Calma, é que a calculadora tá abrindo. 99 ao quadrado. Mas é 9081, não é? Não, 9801, desculpa. Não é isso que dá? Isso, 9801. Percebe que são os dois números de duas casas maiores que existem, não são? Não tem como eu multiplicar dois números de duas casas maior do que 99. Se o número for maior que 99, ele vai precisar de três casas, não é? Isso. Sim. Então, isso é o meu pior caso, não é? Com duas casas. Percebe que eu estou usando 4 casas para representar o resultado? Pega Correto. o 99999 com 5 noves e multiplica por 9999999. É óbvio que vamos usar a calculadora, porque nós somos ser humano, né? Vamos pegar o quadrado aqui. Vai dar 9999800 001. É isso que deu, não é? Isso, 10 casas.
Esses pontinhos daqui. Ô, droga. Apertei o insert aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Eu comi algum 9 aí, em algum lugar. Tá faltando um 9 no início. A minha edição aqui, eu comi um 9. Tá vendo que se eu tenho 5 casas decimais, o maior número que eu posso gerar até 10 casas decimais como resultado? Isso vale em binário também. Afinal de contas, a base binária e a base decimal são ambas base que a gente chama de são sistemas numéricos posicionais de base, certo? Então, se eu tenho dois números de 32 bits, eu posso gerar um número de até 64 bits. Então, não tem como eu colocar o resultado do bool direto num registrador. Eu vou ignorar os 32 bits mais significativos da resposta. Por isso que a gente tem dois registradores especiais que a gente chama de high e low. O high são os 32 bits mais significativos da resposta. E o low são os 32 menos significativos. Tem uma outra razão para isso. A razão é a seguinte: multiplicar dois números é muito lento em comparação a fazer uma soma. Porque, na realidade, a multiplicação é implementada como um monte de somas. Então, quando você lança uma multiplicação, você não pode fazer uma atribuição direta. Porque se você lê o valor do registrador, ele pode não estar disponível. Demora um tempo para as coisas acontecerem, certo? Demora muito mais tempo para a multiplicação acontecer do que para a soma acontecer. E, professor, por exemplo, você fez uma multiplicação que era muito grande, foi para esse high e para esse low. E aí, dá para armazenar numa variável Funções de retorno usam V0 e V1. Porque os resultados, os números que você pode retornar, pode ser até 64 bits. Mas, de novo, a Assembly não te dá nenhum suporte para isso. Tu vai ter que considerar a hipótese de seu resultado dar um número muito grande e usar mais de um registrador para armazenar ele. E aí, depois, nas operações seguintes, você vai ter que fazer um trem cabuloso, né? Sim, daí você vai ter que implementar, usando essas instruções básicas, a aritmética de mais de 32 bits. Entendi. Por exemplo, usando vetores. Que aí fica um seguido do outro já. Porque nativamente, ou seja, construído em hardware, só vai ter somadores de 32 bits. Só vai ter multiplicadores de 32 bits. Entendi. E aí, esse vetor, por exemplo, se eu precisei usar 2 endereços de memória para ele, depois eu vou ter que ficar trabalhando com esses 2 endereços em conjunto, né? Sim, senhora. E aí a coisa começa a ficar muito complicada. Mas é divertido, não é? É legal de pensar sobre essas coisas. Mas, assim, eu vi elementos de sistemas computacionais no meu curso, que está facilitando um pouquinho para entender algumas coisas, né? De que curso? Da mecatrônica? É engenharia de computação. Ah, tá. Gente, não se assustem. Eu só queria que vocês tivessem um primeiro contato com o Assembly e começassem a ver como é que é a estrutura das operações. Agora, sistematicamente, a gente vai fazendo vários programas e daí a gente vai começar a acostumar com isso. Lembrem-se, sempre que vocês estiverem incertos no formato das instruções, olhem para essa tabelinha. Ela é mais do que suficiente para vocês. E no livro do Hennessy e do Patterson, no Interface Software Hardware, lá, da arquitetura de computadores, Interface Software Hardware, isso tem tudo detalhadinho lá. Nas transparências também. Mas, cara, na boa, uma abordagem teórica aqui ia ser maçante. 10h40 a gente discutindo isso aqui teoricamente, vocês iam estar dormindo já fazia 1h30. Nossa, meu professor que dá essa matéria no meu curso, ele mandava a gente ler um capítulo por semana de um livro que eu fui ler na quarentena. Eu demorei um mês para chegar na parte que ele estava dando aula. E ele é só teoria, assim, dá um nó na cabeça que, meu pai amado.
Vocês não guardam na cabeça. Para minha experiência, mostra que vocês não guardam. Então... se mistura o código com a teoria, tô achando bem melhor a didática. Então tá, pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Não, vocês só querem ir embora, né? O quanto antes. Professor, dor de cabeça tá tensa aqui. Não nem dormi hoje. Que eu vou traumatizei as outras dores de cabeça de vocês. A gente se vê na quinta, então, meninos, tá bom? Até quinta, professor. Me deu um par de remédio ali pra dormir agora. Boa noite aí. Beleza, gente. Até quinta. Professor, você vai disponibilizar o código pra gente, né? Esses códigos. Eu posso disponibilizar, isso é bobeirinho, perto do que a gente vai estar programando, mas eu posso colocar ali colocar esses 2 arquivos que a gente criou ali na lista de arquivos ali do nosso grupo. Beleza. Já ponho lá. Fechou. Beleza? Então tá, meninos, fiquem com Deus. A gente se vê na quinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, gente. Boa noite.